Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nesta manhã, vamos meditar nesta passagem bíblica, e o título que nós damos para esta mensagem é Os Três Inimigos do Cristão. Os três inimigos do cristão. Meus irmãos, nós sabemos que atualmente a igreja evangélica, e principalmente a igreja evangélica brasileira, enfrenta desafios de proporções desastrosas. O ataque do diabo, o nosso inimigo, hoje é tão sutil que quando percebemos, muitas vezes já é tarde demais. O mundo, infelizmente, infiltra-se na igreja, tornando difícil a diferença entre os valores defendidos pela igreja e pelo mundo. Em todos os lugares, o que nós vemos, o que nós observamos é carnalidade, é pecado. As bancas de jornais mostram pornografia descaradamente. A TV e os filmes mostram a sensualidade, o pecado da sensualidade como uma coisa banal, normal, do dia a dia. E isto tudo gera o que nós denominamos, entre aspas, de mente aberta. As pessoas dizem que precisam ter uma mente aberta para aceitar estes pecados com naturalidade. E esta chamada mente aberta de muitos cristãos, de muitos crentes, acaba aceitando muita coisa sem questionar. E isso nós observamos na esfera espiritual, na esfera religiosa. Coisas que no passado não se encontravam nas igrejas, hoje nós encontramos. E, infelizmente, observamos que em algumas igrejas um sincretismo religioso, uma mistura do cristianismo
e até mesmo com o espiritismo. Vemos, por exemplo, algumas igrejas fazendo até mesmo o chamado descarrego, a sessão de descarrego e tudo mais. Um sincretismo com o baixo espiritismo. Por outro lado, meus irmãos, nós encontramos dentro da igreja muitos irmãos despreparados para lutar com estas coisas. Os irmãos, muitos desconhecem o seu inimigo e as armas que usam para vencer essa luta não são espirituais e se tornam crentes carnais. Paulo, no texto lido, nos advertiu que não teríamos que lutar contra a carne ou sangue, mas que teríamos que lutar contra as hostes infernais, contra os principados, contra as potestades malignas. Então, devemos focalizar as nossas armas espirituais não contra simplesmente a moda, a televisão e os locais públicos. A nossa luta é uma luta espiritual. Por trás destes pecados mencionados existe algo maligno, uma verdadeira guerra espiritual, uma verdadeira batalha espiritual. O que temos que fazer? O que temos que fazer para enfrentar este mundo não é fugir do mundo, é conhecermos os nossos inimigos. E podemos dizer que nenhum exército vence uma batalha enquanto não conhece o seu inimigo. Mas quando conhecemos os inimigos, podemos então nos preparar adequadamente para vencermos esta batalha, e no caso, esta batalha espiritual. A Bíblia nos mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós. A vida aqui na terra, para o verdadeiro cristão, é um campo de batalha e nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Muitos pregam que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegrias e bem materiais, principalmente os pregadores da chamada teologia da prosperidade. Mas a verdade, meus irmãos, é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente e, ao final, a única coisa que Cristo nos prometeu é a salvação de nossa alma. O apóstolo Paulo aqui diz claramente em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta é uma luta espiritual. E é por isso que nesta manhã quero mostrar para os irmãos quais são os 3 inimigos da vida cristã. O primeiro inimigo da vida cristã que a Bíblia nos apresenta é o mundo. Quando falo mundo, não me refiro ao planeta Terra, mas quando falamos mundo, estamos nos referindo à sociedade em que vivemos, isto é, o meio em que vivemos,
que é o meio corrompido pelo pecado. E a Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Tiago relata isto na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, que nós não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Portanto, o mundo e todo esse sistema de valores que domina a sociedade, muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos